Esta é uma apresentação sobre o produto da Bentley chamado SiteOps. O SiteOps, uma ferramenta recentemente agregada ao portfólio da Bentley, ele é uma ferramenta já com bastante usabilidade no mundo inteiro e é focado no estudo conceitual de plantação de sites, assim como loteamentos, shopping centers e grandes empreendimentos. Então ele é uma ferramenta que funciona na nuvem, ele possui um launcher instalado na máquina física e o seu uso ele é feito direto na nuvem com acesso à internet. Então, trabalhando aqui, mostrando um pouco a interface do SiteOps, ele possui ferramentas para trabalhar em implantações com georreferenciamento. Então, mostrando aqui um exemplo de como deixar o seu projeto georreferenciado, trazendo imagens de satélite. Você entraria primeiramente com a localização do seu projeto. Estou mostrando aqui um exemplo de um local. Selecionando a área, ele mostra esse perímetro, que serve para mostrar mais ou menos onde está a sua área de trabalho. Você pode solicitar um upload de imagens através desses bancos que já estão configurados dentro do SiteOps. Aí, pela conexão com a internet, ele mostra a localização. Tendo definido a localização do seu projeto, você pode usar uma ferramenta que chama Property Boundary para definir quais são os limites do seu terreno de trabalho para o SiteOps saber aonde que fica a delimitação da área de trabalho. Então, fazendo aqui o desenho, ele tem ferramentas de precisão como o Snap, a parte de desenho ortogonal ou desenho com graus de unidades polares ou em radianos. Então, agora eu tenho a minha delimitação do terreno, que poderia ter sido alvo de uma importação, caso já tenha um desenho prévio no formato CAD. Com relação à parte viária, dentro do SiteOps temos ferramentas onde você pode fazer o layout de ruas, calçadas ou alguns acessos internos do seu empreendimento. Estou mostrando aqui um exemplo de traçado. Então, ferramentas aqui na parte de cima onde você faz o traçado, e o traçado ele é feito definindo primeiramente o eixo e depois fazendo a definição de como é que é a seção tipo. Então, mostrando aqui um rápido traçado de um eixo. Então, fazendo aqui o traçado de uma via. Terminando aqui, então ele vai mostrar uma linha amarela com o significado do eixo, a verde para o bordo direito e vermelho para o bordo esquerdo. E assim você pode fazer a definição de como é que é a seção tipo dessa sua via. Definindo a seção tipo pelas próprias propriedades do elemento, você pode definir os critérios de declividade mínimo e máximo, ou também se tiver a rotatória no final da rua, também chamada de cul-de-sac. Então, com todos esses parâmetros que todos os elementos no SiteOps têm, no final ele te dá o projeto final com uma ideia de compensação de volume de corte a aterro. Então aqui, acessando a opção do template da seção transversal, nela você define a largura da rua, como é que é o meio fio, como é que são as questões de acostamento, quais são os critérios também relacionados a offset de construção. Ele linka de uma forma com que todos os seus traçados podem ficar guardados numa biblioteca, assim você pode reaproveitar em outros locais. Então, por exemplo, eu vou aqui carregar a minha seção,
e vou aplicar na rodovia. Veja que ele não modificou nada na aparência. Para ele atualizar como é que fica em tempo real a aparência, o layout, ele tem um botão que chama Layout Solver, no qual ele mostra como é que vai ficar o empreendimento. Outro ponto interessante ele tem algumas ferramentas pela própria janela que possibilita, por exemplo, a inclusão de estacionamentos, baias de estacionamentos nas laterais. Então ele separa a nomenclatura não em esquerda e direita, mas por cor para facilitar. Então ele tem uma opção aqui falando se você quer um estacionamento no lado vermelho. Ativando, ele mostra aqui as vagas do estacionamento e você pode definir toda a parametrização com relação ao tamanho da vaga. Então é uma usabilidade bem interessante. Você pode fazer a rua em trechos para ter o estacionamento só em alguns pedaços. Se você fazer o traçado, por exemplo, de outra rua, você pode simplesmente fazer o traçado do eixo, fazer a definição da seção transversal, aqui no caso vou fazer uma rua um pouquinho menor, e veja que ele já faz toda a adequação no caso aqui da intersecção. Pensando agora na parte do levantamento topográfico, o SiteOps também pode fazer a importação de arquivos contendo superfícies, curvas de nível em diversos formatos. E caso não tenha, caso seja o caso de um estudo preliminar, você pode fazer uma conexão com um banco SRTM de topografia, no qual ele faz uma definição de topografia baseada nesse banco de dados. Lembrando que seria um caso bem particular de cada local. Pode ser que essas curvas não estejam disponíveis no local do estudo, mas no caso aqui foi possível fazer esse levantamento, que tem a precisão do caso do banco, que aí seria também um alvo de julgamento do próprio engenheiro. Mas caso você não tenha, ele também importa dado em arquivo CAD, em XML, para você ter o dado topográfico. Então, tendo aqui a parte do arruamento, uma outra funcionalidade que o SiteOps tem, deixa eu desligar aqui o layer da topografia para facilitar a visualização. Caso eu queira voltar a imagem, é só ligar o layer com a imagem, no caso vou deixar desligado. Vou definir aqui uma área onde vai ser feito um parcelamento de lotes. Então eu vou usar uma ferramenta que faz o desenho de áreas e vou definir aonde está a área do meu loteamento. Então no caso aqui eu vou fazer um retângulo nessa área onde eu vou fazer alguns lotes. Então quando eu defino um desenho, você pode pela janela de propriedades falar que aquilo pode ser um polígono aberto ou uma área. Eu vou converter para área, e aqui na lista de tipos essa área pode ser diversas coisas. Além da parte de loteamento, ele pode ser, por exemplo, uma área verde, uma área de construção, pode ser um estacionamento, ou pode ser também uma área de detenção de cheias de drenagem pluvial. No caso aqui eu vou escolher a parte de loteamento, que é o parceling. Então, tendo aqui a área, eu posso definir como é que é o meu lote padrão. Eu posso definir a área do meu lote, a área de recuo da construção e todos os demais parâmetros de ocupação, recuo, offset, testada e etc. Então, e fazendo a atualização do layout, ele já me faz toda a adequação. Esse mesmo retângulo poderia ser, como eu disse agora há pouco, um estacionamento. E o estacionamento é uma
uma ferramenta interessante, pois ela também é dinâmica. Você pode definir as áreas e o tamanho das vagas. Então veja que interessante, eu vou definir aqui uma área de estacionamento com uma vaga de 2,40 com 5,80 metros de comprimento. E vou falar que eu quero vagas a 45 graus. Então veja que interessante. Posso também, dentro dessa área, selecionar um dos lados desse retângulo, movimentar. Você vai ver que as áreas ficam dinâmicas. Posso também especificar que numa dessas partes eu não quero ter estacionamento. Posso selecionar, posso tirar as vagas aqui da lateral ou do fundo também desse estacionamento. E fazer as adequações. É bastante dinâmico. E aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, ele mostra uns resumos. Ele mostra o número de lotes, o total de área das vagas, quantos lotes tem, quantas vagas. No caso aqui, por exemplo, tem 141, mas quando eu for aumentando o tamanho do estacionamento, ele mostra esse valor em tempo real. E se eu chegar nesse estacionamento, desenhar, por exemplo, um retângulo interno para mostrar um local de um prédio, falar que isso aqui é uma área de uma edificação, você vai ver que as vagas ficam alteradas. Ao final de um projeto, você pode ter um resultado desse tipo. Todo o arruamento do projeto feito e toda a definição dos loteamentos. E para isso, você pode também fazer a execução do compensação de volumes utilizando a ferramenta Grading Solver. Com a ferramenta Grading Solver, você pode visualizar como é que ficam as áreas onde vai haver corte e aterro. Você pode fazer visualizações temáticas por cor. Aqui no caso a gente enxerga as áreas na cor azul e na cor vermelha relacionadas a corte e aterro. Aqui no canto inferior direito vemos um resuminho de volumes e também de materiais relacionados a pavimento, meio-fio e calçado. Temos aqui todo o trabalho feito em 3D. Podemos também visualizar os triângulos. E todos esses resultados podem ser exportados para trabalhar em arquivos CAD, também nas plataformas Bentley como PowerSieve e Topograph. Para exportar o resultado, dentro da aba Import e Export do SiteObs, você pode exportar a parte urbanística da rede, a parte urbanística do loteamento para as versões CAD, então DGN, WG, até mesmo em PDF. E você também pode exportar para formato XML o próprio terreno natural utilizado, no caso da importação SRTM, e também do grade proposto. Você pode também exportar para XML as features da superfície, caso você queira visualizá-las no software do projeto civil, como o PowerSieve for Brasil e os demais softwares que abrem o XML. E também tem a capacidade de exportação para o Google Earth e inclusive para um outro software da Bentley chamado LumenRT para fazer renderizações e vídeos para maquete eletrônica.